Ok, minha gente, já de volta e eu tô vendo aqui o Facebook tá bombando aqui. O pessoal da Anistia Internacional já entrou aqui também, dando uma explicação sobre como é a comissão processante. Eu não vou ler, que o texto é muito grande, né? O Israel entrou comigo aqui lá de Água Quente. Bom dia, meu amigo, estamos juntos. Já estava na hora de caçar esse prefeito, mesmo aqui em Água Quente, ele não fez nada. O posto de saúde até hoje não tem uma ambulância, não é falta de pedido do vereador Fabinho Filé. Na verdade, ele não está nem aí com a população, que dirá das estradas, não tem como andar, está um descaso. Israel, mas isso aí não é cassação não, tá? É uma comissão processante que ainda não aconteceu, embora já tenha aí o vereador André Arugás será o presidente, a Érica e o vereador Amós. Essa é a comissão que vai agora analisar essa comissão processante. Para a comissão, ela não foi, ela vai ter que ser instaurada. Ela foi aceita pela Câmara. Ela vai ser ou não instaurada? Eu acredito que sim. Para analisar isso, foi feita uma comissão, que é o vereador André Arugás, que é o presidente da comissão, a vereadora Érica, o vereador Amós. É isso, não é, Kátia? Bom dia. Bom dia, Hélio. Bom dia aos telespectadores. É um tema que girou aí no nosso final de semana, né, sobre a questão da processante, que foi aceita pelos vereadores na quinta-feira, né, na última quinta-feira, onde a Andréia Pacheco deu entrada. A Andréia hoje é servidora aposentada, ex-presidente do Sindipmt, uma lutadora nossa aí de muito tempo, todo mundo conhece. De fato, como o prefeito disse, ela é muito conhecida por todas as lutas que a gente passou aí, né, e continuou tomando conta do Tereprev, porque agora ela é aposentada, ela conhece o Instituto como ninguém e continuou tomando conta. Então, assim, eu queria começar, Hélio, falando sobre Robinho, esse tema. bom dia para tu e também pode entrar. Bom dia. Não. É bate-papo, é com vocês. Eu queria começar esse tema lendo para você e para os telespectadores o parecer do Tribunal de Contas. Tá. O que, de fato, levou a... Ele é muito extenso, são muitas páginas, né? Mas então, qual foi a parte? Kátia, deixa eu te perguntar. São 120 milhões? Mais ou menos isso, porque, na verdade, a gente acompanha o endividamento do Tereprev, né? Já é antigo isso não veio de agora. Eu ia te perguntar agora. Quando foi, em que governo foi que esse dinheiro foi usado? Isso vem de 2010, não, 2011. Foi o governo Arley. O governo Jorge Mário e Arley, de lá para cá. Ah, do Jorge Mário também? É isso, de lá para cá começou-se essa questão de endividamento do Tereprev. Petro chegou a fazer um parcelamento disso na época. Até está na processante, tem essa história, né? Tem um histórico desse endividamento. E chegou a fazer um parcelamento de 20 anos no Tereprev. Esse dinheiro não foi... Ninguém pegou esse dinheiro. Ninguém pegou. É importante isso. É importante porque Rosane, a nossa falecida Rosane, aposentada, e Andréia, passaram por um período muito difícil com relação ao Tereprev, inclusive de enterro, né? Fizeram o enterro delas e tudo, com relação a isso, e todo mundo dizia que houve um roubo no Tereprev. Não houve roubo no Tereprev. Quando anunciar o aporte, eles usam do fundo. E aí vai se usando o fundo até o fundo acabar. E o fundo acabou. Como, na verdade, o Tereprev saiu do Monte Pipo, Tereprev foi feito da forma errada, lá atrás, em 2001, se eu não me engano, né? 2000. Foi feito de forma errada, porque não existia um fundo no Tereprev. Né? As pessoas foram colocadas lá, foram passadas do Monte Pipo, Tereprev, sem que houvesse um fundo. Então, começou-se a se pagar só com o aporte que você recebia. Isso é óbvio que não sustentou. E daí começou a ocorrer lá em 2011 todo esse endividamento do nosso instituto. O que aconteceu fato... Para resumir um pouquinho mais, o governo, a prefeitura tem uma dívida com o Tereprev de cerca de 120 milhões. Isso. Hoje a gente, mais ou menos, se não estiver passando disso, né, porque a falta de transparência do instituto em repassar as informações é uma dificuldade que a gente encontra para atualizar os dados. É mais ou menos isso, ou um pouco mais do que isso. Mas a Tereprev tem os dados. Tem. Ela só não repassa, mas tem. Ela tem os dados todos.
E quando a gente lá, mais ou menos aí, deve ter hoje fazendo quase um mês, a gente recebeu algumas informações, aposentados procurando a gente, que não é de hoje. Os aposentados fazem comissão e procuram a gente já há bastante tempo, com preocupação, com denúncias com relação ao Instituto, atendimento, falta de informação, né? A gente tem cadeira nossa no Instituto, são 2 aposentados nossos que estão lá, e eles também fazem as reclamações com relação à falta de prestação de contas, à falta de reunião para que eles possam ser informados de como anda o Instituto, e por aí vai, né? A gente recebeu a decisão do Tribunal de Contas, o parecer, e esse parecer chamou a atenção dos aposentados. Foi aí onde tudo começou para chegar onde a gente está hoje. Por favor. E a parte do parecer que eles trouxeram, onde diz que alguma coisa está errada no Instituto, ela diz assim: em nova manifestação de 10 de agosto de 2022, após exame das contas, o corpo instrutivo sugeriu a emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas do chefe do Poder Executivo, com impropriedades, determinações, recomendação, comunicações e expedição de ofício. E aqui ele aponta a irregularidade. O município não realizou integralmente a transferência das contribuições previdenciárias devidas pelos servidores ao RPPS, né, que é o nosso regime próprio, concorrendo para o não atingimento do equilíbrio financeiro e atuarial do regime, em desacordo com os preceitos estabelecidos no artigo 1º, inciso 2º da Lei Federal 9.717 de 98. Então, aqui ele diz para a gente que não houve, de fato, todo o repasse do aporte necessário para o pagamento do Tereprev. Isso a gente já sabia que não tinha ocorrido, porque em algum momento da gestão Vinícius ele já usou o fundo também pela quantidade do repasse. É óbvio que o Instituto vem recebendo uma quantidade de aposentados por mês muito grande. E isso, cada vez que o Instituto recebe os aposentados novos, a Prefeitura tem que suplementar um pouco mais, porque só o nosso repasse já não sustenta, e isso se dá pela falta de concurso. Então, não há um equilíbrio do Instituto. E o Tribunal de Contas aponta isso. E aí o prefeito foi para a mídia e disse que as contas dele foram aprovadas. Sim, foram, com ressalvas, com irregularidades. De 2021. Isso, e o Tereprev é uma delas. O que cassou Arley foi o mesmo problema. Tricano estava com o mesmo problema. Foi. Então, o que entende os aposentados? Se nós fizemos para Arley, para Tricano, não tem como não fazer também para a gestão que está aí. Até porque, quando a gente recebeu a notícia, nós, SINDI-PMT, recebemos os aposentados e pedimos ao Instituto as informações para que a gente pudesse juntar dados para entender o que estava acontecendo. E nós não recebemos a informação. Não foi nos enviado um ofício com os extratos, né, com os repasses, com os pagamentos, não foi respondido. Então, a partir do momento que você não tem a informação, que o Instituto se nega a transparência, existe um apontamento do Tribunal de Contas, precisa ser feito alguma coisa como foi feito para os outros. Né? Não tem como a gente se eximir ou se omitir de tomar a mesma atitude. E aí a aposentada sugeriu, pediu que a gente ajudasse, que ela ia fazer, como foi feito para os outros. E a gente embasou com a documentação que a gente tinha do Tribunal de Contas, né? O portal de transparência, ele mostra que existe falta de repasse, porque tem meses que não tem repasse nenhum. Então, se ali está errado, tem que atualizar o portal, porque é ali que a gente tem as informações. Então, a processante foi feita toda em cima disso. Ela é baseada em fatos que a gente tem documentados, né? Ninguém tirou da cabeça, ninguém resolveu perseguir o prefeito. Eu acho que ele usa frases muito assim grosseiras quando ele diz que ele tem que banir, que é covardia. Covardia com os nossos aposentados. Covardia e insegurança que a gente vive hoje, de até quando o Instituto vai sobreviver. Até quando o nosso Instituto vai aguentar pagar os salários, ter o seu repasse direitinho, né? Os aposentados vão ter sossego e a gente que é ativo para se aposentar e ter um Instituto saudável. Que hoje isso a gente não tem segurança mais. Cada aposentado que morre, ele perde.
Ele perdeu esse dinheiro. Sim, ele perde o dinheiro. O que acontece? A gente viu aí, né? Você estava lendo aí o que Vanderlei escreveu, belíssimo texto que ele fez, como sempre, e ele diz dessa falta de harmonia entre os poderes, né? Essa vaidade, essa soberba, essa falta de sentar para conversar, sabe? Isso causa na cidade mais transtorno do que a processante, talvez. Porque a gente começa a perceber as pautas travadas, os projetos de leis não vão para frente, né? Não andam. A gente teve aí os 14% do servidor reprovado, que é para o Instituto. Enquanto não se tiver o aumento do patronal de 28%, também não pode ter os 14% do servidor. O que só vai tirar do servidor? E a gente começa a perceber, tivemos aí o Refins também vetado pela Câmara. Então, várias questões nossas começam a ficar travadas dentro da Câmara por conta dessa falta de conversa. E eu não vejo isso na Câmara. Eu vejo mais isso na Prefeitura, na Casa Rosa. O Hélio, o que eu fico mais preocupado é o seguinte. Nós que somos servidores, falta concurso. Falta concurso. E quando você tem concurso, você aumenta essa margem de repasse. Por exemplo, esses 14% que Kátia está falando, esses 14% é muito preocupante porque é uma lei federal e é onde os municípios têm, aqueles municípios que receberam a verba em relação à Covid, alguma coisa do ano passado e que assinou, tem que implementar esses 14%, mas o 28%. Todo mundo sabe, já conversamos, já falamos. Só que o que você está comentando, o que vocês estão falando, diálogo. Ninguém que está querendo caçar, não. Por exemplo, houve esse pedido, houve essa solicitação, é um direito, como cidadã, como servidora, e aí você entra com mandato de segurança. Tá, beleza. Só que o que eu fiquei mais assustado é que quando protocolaram na quarta, na quinta, 6 horas da tarde, antes da Câmara, antes da sessão, antes de tudo acontecer, ele já estava com mandado de segurança. Ora, como é que vazou essa informação de um ente para o outro? Isso preocupa também. Isso o Leonardo falou ali, né? Que eles não tinham recebido ainda. Não tinha recebido. Já tinha chegado a liminar. Eu estava acompanhando pelo canal de vocês, pelo diário. Eu fiquei assustado, falei assim, eu estava em casa, falei, como assim? Nesse dia a gente estava lá, né? Nós fomos assistir a sessão, que a gente tinha 2 leis que interessavam a gente e tinha uma lei com relação às escolas de tempo integral. Então a gente estava lá e tinha a processante, né? A coisa aconteceu de forma assim tão rápida, então deixou a gente assustado. Eu achei que nesse momento a Procuradoria se precipitou. Porque, se a gente for ver o histórico, não existiu momento nenhum que prefeito foi afastado. Porque essa não é a intenção da Câmara. A Câmara não afasta, né? Não era essa a intenção. Como a processante também não tem a intenção de caçar. Eu comparo sempre... A processante afasta, né? Ela vai afastar. Ela, na verdade, ela vai fazer toda a investigação de dados agora, né? O prefeito tem direito ao contraditório dele, ele vai explicar, vai mostrar documentos, né? Como a Andréia também vai ser ouvida, né, diante daquilo que ela apresentou. Acredito que o Tereprev também, né, porque é o Instituto, mas ela tem todo um trâmite para ser cumprido. Que a Câmara fez isso já mais de uma vez e ela cumpre todo o processo. E aí, naquele dia, a gente estava sentado lá, a gente começou a perceber o burburinho, né, aquela confusão, e fomos saber que tinha acontecido isso. Uma precipitação da Procuradoria. Eu acho que a intenção não era afastar, como não seria feito isso. Isso é uma atitude muito brusca para você fazer dentro de um município, final de ano. Acho que isso não aconteceu com os outros, também não aconteceria com ele. Mas o ato, né, toda ação tem uma reação. Quando você age dessa forma, a gente lá na plenária, nós comentamos isso, é uma confusão de culpa o desespero. Porque a necessidade de você ir para a rede social, postar um vídeo justificando o injustificável, dizendo que a aposentada ela é ex-presidente do sindicato, ela é muito conhecida na cidade, que vai banir, precisa ser banido isso da cidade, que existe 80% de aprovação.
né? 45 mil não é 80% da nossa população. E hoje, se as eleições fossem, talvez não teria a quantidade de votos que teve. E aí eu não sei em que município vive para arguir dessa condição, sabe, dessa fala. E aí depois você vê postar na rede social, obrigado pelo carinho. Para que isso, sabe? Para que enfrentar o discurso dessa forma? A gente não foi para a rede social, a Andréia simplesmente colocou a condição dela enquanto aposentada e o que estava fazendo. E como cidadã, né? A gente se limitou a não responder muitas coisas enquanto sindipmt, porque, na verdade, a gente dá o apoio, a processante é dela, ela assinou, é uma questão, ela é sindicalizada e a gente, como sindicato, dá todo o nosso suporte jurídico para ela, né? Estamos juntos, até porque é uma pessoa muito querida para a gente. E a gente também está do lado dos aposentados. Então, assim, não existe a necessidade. Eu acho que a própria gestão criou muito mais monstros nessa processante do que, de fato, aconteceu. Ô Robson, se ele tivesse chamado por um acordo, ele chamava a Teleprev, chamava o sindicato, chamava a Câmara, vamos conversar? Vamos sentar? Seria muito mais fácil. Seria mais fácil? Seria. Esse acordo? Teria muito mais Robson? fácil. E, por exemplo, igual do caso do afastamento. O pouco que eu tenho de entendimento, você só vai afastar alguma pessoa nesses casos se ela estiver atrapalhando todo o sistema. O processo de investigação. Todo o processo de investigação. Pelo contrário, não. Você espera, conversa com o presidente da Câmara, conversa com o presidente da comissão. Gente, está acontecendo isso, isso, isso. Olha só, a documentação está aqui. Ah, houve esse problema, houve uma falha de informação para o TCE no computador. Ninguém está aqui procurando ou tentando denegrir a imagem de ninguém. Não, são fatos que ocorreu. A colega servidora, que é aposentada, a André, teve ciência do parecer do tribunal. Ela, como qualquer um de nós, olha, isso daqui pode me prejudicar. Eu quero saber. Foi procurar informações. Não teve. Procurou a gente. Olha só, André, está acontecendo isso, isso, isso. O que a gente dá para fazer? A gente vai encaminhar um ofício para o Instituto, para a Prefeitura, para ver o que realmente está acontecendo. Se aguardou. Não teve resposta. Qual a providência? Vou acionar o órgão investigador. Que é o órgão investigador do Executivo? É a Câmara de Vereadores. É a Câmara. É o Legislativo. E eu acho que se ele senta, conversa, explica, não ia acontecer nada disso, não ia ter esse problema todo. E, Hélio, vale a gente ressaltar que em nenhum momento a gente deixou de procurar a gestão. Quando eu recebi do Tribunal de Contas, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato diretamente com o prefeito. Liguei várias vezes, disse que precisava falar com ele, porque a gente parte do princípio de entender o que está acontecendo. Porque é uma situação muito séria. E a gente sabe aonde ela vai chegar. E nós, no sindicato, passamos toda aquela processante com o Mário de Oliveira Tricano, com o Arley, a gente não gosta que isso aconteça, porque isso não é bom para a cidade. Isso não é bom para o andamento do município. Não é bom para a gente, né? Não é bom para a gente enquanto sindicato, porque é cansativo, a gente gasta energia. Como servidor. E aí, eu não consegui falar com ele, ele não me atendeu. Eu mandei um ofício, dia 18 de outubro, comunicando a ele que a gente precisava de uma reunião para sentar e conversar. E ali eu comecei a ligar para a Gisele e botei lá, porque hoje você manda pelo sistema, né, tudo pelo EDOC, e comecei a botar no EDOC, solicitação urgente, precisamos de agendamento urgente. 23 dias o prefeito não respondeu. 23 dias o gabinete não marcou uma reunião. E a gente não tinha mais o que fazer. E aí, de fato, só restou levar a processante com a aposentada, que estava também questionando e cobrando ao sindicato que a gente desse as respostas e a gente não tinha, levar a processante à Câmara, né, protocolizar lá, para que, então, de fato, o órgão que é investigador faça toda a investigação. O servidor sofre PAD, né, que a gente chama, que é um processo administrativo disciplinar. E a gente passa por uma comissão chamada CPI-AD. Isso é o servidor, é estatutário. O prefeito sofre CP na Câmara, que é a comissão processante. É a mesma investigação que nos dá direito de resposta, que dá direito a você comprovar com provas, com documentos, com testemunhas. É a mesma coisa que ele vai passar. Então, não existe esse desespero. É vergonhoso, é. A gente teve com a TV
com a InterTV, então a gente volta, né, para aquelas páginas que a gente não gosta. Mas é necessário, em vista da falta de transparência que a própria gestão e o próprio município apresenta. O Tereprev ele não é independente, ele é cargo do governo. Ele precisa ser tão transparente enquanto governo, no portal, na apresentação para o aposentado. Se Vinícius tivesse, se o prefeito tivesse nos atendido, a gente ia levar os aposentados com a gente ia pedir que o Tereprev apresentasse para uma comissão de aposentados como está a condição do Instituto, se existe a dívida, por que desse apontamento do Tribunal de Contas, e a gente teria resolvido junto no gabinete, tentado entender como está o Instituto. Mas isso, quando ele não responde, não marca reunião, não nos atende, inviabiliza qualquer processo. E aí vai terminar na comissão processante. Pode ser feito um acordo dele parcelar essa dívida? Já existe um parcelamento, né, dependendo do tamanho do endividamento. Eles estão aí atrás a gente está fazendo o censo aí agora, né, foi até prorrogada nosso cadastro, para ser feita uma segregação. Então, ele contratou a empresa para que a gente possa... E aí, o que vai ser feito nessa segregação? Vamos passar todos para a prefeitura e o Instituto vai começar a fazer um fundo? Ninguém sabe como é que vai se proceder isso, porque não houve nenhuma informação para o servidor. Eu não entendi. Passariam todos para a prefeitura como? A gente chama de segregação em massa. Tá. Vai segregar todos para a PMT, para que a PMT faça todo o nosso pagamento, né, enquanto aposentado, e o Instituto, a gente entende que vai começar de novo, né, vai ser feito um novo Instituto. Só que a gente não tem informação para te passar, mas que a gente aí não recebe. Dinheiro vocês têm que receber, o dinheiro do passado. Sim, aí, com essa segregação, ele vai zerar essa dívida. E o dinheiro do Instituto? Espera aí, eu não consegui entender muito bem. Espera aí, eu não consegui entender. E o dinheiro do Instituto? Exatamente. Esse é o nosso questionamento. E a gente precisa... O que eu acho que é feito, Hélio? Assim, se você acompanha a gente e acompanha tudo aí, porque de trás para frente, entendeu? Se ele fizer a segregação, ele zera a dívida. Ele zeraria a dívida. Daqui para frente, mas e o passado? Ele faz esse aporte para trás. E o passado? O passado, na verdade, o que eu entendo? A gente tem uma dívida, inclusive, do Comprev para receber, né? Que é o pessoal que veio para a gente. Do INSS. Do INSS. E essa dívida também não é buscada para receber. Então, assim, hoje, o que eu entendo... Eu não tenho muita informação para te passar da segregação, tá? Vou te falar do que a gente entende aqui de fora, porque eles não passam para a gente. E o que eu estou tentando entender. Eu estou igual você. Eu também estou tentando entender e a gente fica aqui na linha da suposição, porque eu não tenho a informação concreta, porque eu não recebo. O que acontece? Começou esse cadastro aí do censo, para que a gente pudesse ter certeza dos que existe, do que não existe e tal, e aí ali vai ser feita uma segregação de massa, que é a gente levar todo mundo para a prefeitura. Isso é o que a gente entende. E ser feito um novo regime. Sendo feito um novo regime, a gente zera a dívida ou ela vai ficar lá parada, acabou. Porque você vai instituir um novo regime. E aí eles eram a dívida. Mas e o dinheiro que se perdeu? E os 120 milhões, 130, 110, 90, não sei a quantas andam. E o dinheiro do servidor aposentado? O que vai ser feito com ele? Vai acabar? Petro tinha parcelado em 20 anos. Como é que está esse parcelamento? Está sendo pago? Não está sendo pago? A gente não tem essas respostas. Isso, inclusive, está na processante. Porque a gente não tem essas respostas. Eu não posso te responder, porque o Tereprev não é claro. E ainda vou te dizer mais. Nós procuramos os servidores nossos que são cadeira do Tereprev. Eles também não sabem, porque eles não têm reunião para essas respostas. Não existe reunião entre os conselhos ali dentro do Tereprev. Ela tem as comissões ali, tem os conselhos. Não existe reunião. A gente não consegue conversar. Semana passada, eu tive que pedir a nossa secretária para ir até o Tereprev, porque nem telefone eles atendem. Ela teve que ir até o Tereprev para buscar algumas informações que a gente precisava, porque a gente não conseguiu falar com eles. Eles não atendem telefone. Então, assim, é muito difícil, só tendo uma investigação pelo órgão competente, para que a gente possa desvendar essa caixa aí preta do Tereprev e entender o que está acontecendo. Porque a gente não consegue as informações. Você está aí, quanto tempo você está tentando falar com a Doralice, que é a presidente do Tereprev, e a gente não consegue. Então, em vista disso, de fato, a Casa Legislativa vai precisar
investigar através de uma processante e dizer, se tiver tudo ok, vamos ajustar as arestas do que está errado aqui fora. A transparência, a falta de atendimento, né, para que isso não aconteça de novo. Se está errado, que a Câmara tome a posição que achar melhor. Né? É isso que a gente quer saber. Mais uma vez, deixa eu fazer aqui um pedido, ver se eu consigo falar com a Dora, né? Dora, por favor, se estiver vendo a gente, acredito até que esteja, eu gostaria de ter você aqui no programa para a gente continuar falando sobre esse imbróglio. Até porque nesse momento, estou vendo uma opção de funcionários aqui, inclusive pelo WhatsApp, nas redes sociais da TV, o pessoal participando aqui. Uma pessoa que mandou aqui um recado para você, e ela disse, é preciso que todos, ela não é servidora, ela botou, é preciso que todos os servidores sejam respeitados, que todos os processos tenham transparência. Isso vale para prefeituras, governo estadual e federal. Se deve a Teleprev, que seja pago. Tem muitos aposentados que necessitam. Abraços, minha amiga Kátia Borges, parabéns pelo seu empenho à frente do sindicato. Que se abram quantas CP forem necessárias e que tentem consertar as falácias que acontecem em nossa cidade. Maristela Gonçalves. Doutora Maristela. Beijo, doutora. Assim, de fato, a gente vê que houve uma comoção na cidade, da mesma forma que o prefeito diz que 80% da cidade está do lado dele, a gente tem outros 80%, então a gente passa aí dos 160. Passamos de 160. que, né, a gente só tem 100, mas a gente chega a 160. A gente recebeu muito carinho, a Andréia também, né? Até já era uma condição que a gente não queria mais que a Andréia se envolvesse com essas questões, mas é lutadora sempre e ela não consegue ficar quieta. A gente tem aí o nome da nossa falecida Rosane Barbosa, que é uma pessoa que lutou muito pelo Teleprev e hoje nos faz muita falta, porque a Rosane tinha muito entendimento do Instituto e ajudava muito a gente com relação ao Instituto, até com os termos, né, com as condições que a gente tinha que buscar de informação. E Rosane tinha tanta dificuldade quanto a gente já lá atrás para buscar as informações no Teleprev. O nosso Instituto, ele precisa ser uma autarquia, ele precisa ser independente de prefeito, ele precisa ser um instituto que os aposentados tomem conta, porque é deles. E hoje o Instituto não pode processar o prefeito para receber um dinheiro lá de trás, esse dinheiro que a gente fala, esse endividamento, porque ele é cargo do prefeito. Então, é muito cômodo. Eu deixo para faltar, eu falho ali, eu não repasso, ou eu repasso e cobro de outro lado, e o Instituto está sempre à mercê da gestão, seja ela qual for. Mas poderia passar para a autarquia? Poderia e deveria. Deveria. Eu acho, a Câmara já tentou, eles já fizeram uma lei. Eu até conversei com eles na quinta-feira, após a sessão, que eu acho que a gente precisava buscar, foi dada como inconstitucional, mas eu acho que a gente precisava buscar o que atestou a inconstitucionalidade dessa lei, para que a gente pudesse, de fato, fazer uma outra, né, nas condições corretas, para que o Teleprev fosse uma autarquia, fosse, de fato, do servidor aposentado. Eles poderiam fazer a chapa, montariam, teriam uma condição de eleição dentro do Teleprev, e eles tomariam conta do Instituto. Eles andariam por conta própria. Por conta própria, e eles têm condição para isso. Então, eu acho que a Câmara, fica aqui a nossa sugestão, eu conversei com o Léo, o nosso presidente, na quinta-feira, que a gente busque saber o que foi errado na lei que fizeram, que foi dada como inconstitucional, para que a gente possa fazer ela de forma certa até então e constituir um instituto independente, um regime próprio independente e buscar uma solução para o Teleprev, sabe? Se existe um endividamento desse fato e não está sendo pago, como o Petro fez lá atrás, que se volte a pagar, né? Que se veja quantas parcelas o município pode dividir. Né? Já foi feito um parcelamento de 20 anos, a gente não tem informação da condição que está hoje, mas que seja feito, então, de novo, né? Novamente, um recomeço. A nossa intenção, Hélio, não é atrapalhar o andamento do município, mas também nós não vamos permitir que os nossos aposentados que dedicaram a vida aí pelo serviço público, tantos aí de 30, 40, a gente tem Carlos Renato, nosso professor querido, aí com mais de 40 anos de ativo enquanto servidor, se dedicando ao serviço público, que eles, nesse momento, fiquem inseguros com qualquer tipo de pagamento, que o instituto deles não seja respeitado. Vocês não estão conseguindo falar com a Dora, presidente da Teleprev. Não. Você do sindicato, ela do Teleprev, vocês não conseguem se falar?
A Dora, apesar da gente, quando eu encontro por aí pelos caminhos, a gente consegue conversar, mas a Dora não reconhece o sindicato. Né? Ela por várias vezes faz esse discurso. Tá, mas ela é sindicalizada, não é? Não ela mais. Não, ah, ela não é? Não. Isso inviabiliza... Não mais, você falou? Ela foi um período, hoje ela não é mais. Antes da gente estar lá, isso é uma discussão antiga, ela não é sindicalizada. E ela bate muito de frente com a gente, inclusive ela diz que a gente tem algumas visões erradas, mas eu preciso que ela esclareça quais são as nossas visões erradas. A gente pede para tentar conversar, não consegue. Né? Isso acaba trazendo aqui para fora um desequilíbrio das informações, uma falta de informação, uma falta de conhecimento, e acaba chegando aí onde a gente está hoje. Chegamos ao impasse. Por Chegamos exemplo, ao embrólio. Fala, os advogados lá do Tereprev, do nosso fundo, eles são servidores. Mais pertinho. Eles são servidores. Então, eles não podem acionar a fazenda que remunera eles. Então, por isso que tinha que ser uma autarquia, porque eles contratariam um escritório de advocacia. Tem funcionários lá que são colegas nossos, que são servidores, até sindicalizados. Então, você tem essa autonomia, igual ao sindicato. Até de contabilidade. Até de contabilidade, sim. Entendeu? Em respeito ao... Até eu vou lá, tranquilo, eu vou lá, eu não ligo. Geralmente, eu ligo, tô indo. Aí, eles me atendem. Essa parte aí eu não posso questionar. Só que é o seguinte, tem situações que é a presidente de presidente. Eu sou mais um diretor que acompanha, às vezes eu converso com ela, por exemplo, esse 14% e o fundo de aposentadoria complementar, que ela já esteve conversando comigo, e eu já estive conversando até com alguns colegas nossos da prefeitura, e para colocar para a Câmara, para aprovar, porque foi reprovado semana passada. Tudo isso eu tenho ciência, eu passo para a Kátia, só que aí, às vezes, a Kátia vai conversar, manda ofício, a Kátia não tem resposta. E aí eu fico assim, cara, eu fico muito preocupado. Você pede a resposta à Kátia, ela não te responde nada, porque ela também não responde. A gente não tem. A gente ri, eu falo para ele, Robinho, sinceramente, a gente senta lá no sindicato, quando veio o anúncio de que a Andréia faria processante e a gente precisava da documentação, eu falei para ele, gente, como que a gente vai documentar aquilo que a gente não recebe? E aí a gente tem uma habilidade, depois que a gente passou pela 2016, uma habilidade com o portal de transparência, né? Fomos buscar lá algumas informações, e aí fomos atrás do pessoal nosso que está no Tereprev, e a gente não consegue, de fato, assim, montar o quebra-cabeça. A Maristela botou um negócio aqui que é mais ou menos a mesma coisa, só que não era de governo, né? Não era de uma prefeitura, de um município. Eu e meus colegas da Varig, eu conheço essa história da Varig, perderam tudo, né? Sim. Eu e meus colegas da Varig vivemos isso, sentimos na pele os pagamentos para Aeros, no início, que era o fundo dos funcionários da Varig. No início era obrigatório e se descontava 22% do salário. Sumiram com dinheiro que era para complementar as aposentadorias. E entendo e sou solidário a vocês. Tem dinheiro preso na Tereprev? Que seja pago. É o correto, é o justo, é direito. Pior, Maristela, que não tem dinheiro preso, não tem dinheiro. Na verdade, é isso aí. E é bom deixar claro que não houve roubo. Houve o gasto pela necessidade de se pagar os aposentados. E assim, é uma condição, o nosso regime próprio hoje, a gente escuta muito boato, até tem muita gente me perguntando, e se não pagar, a gente vai para o INPS? Não, a gente não vai para o INPS. A gente não vai cair no INSS, porque se a gente for para lá, a gente tem que pagar eles para a gente estar lá. E o município não tem esse dinheiro para fazer devolução. Então, a gente não vai para o INSS. Então, a nossa condição ela é muito complicada.
além da gente precisar, de fato, do concurso público, e não é um concurso com 1.800 vagas para a gente botar 10 para dentro, 5 para dentro, não. Hoje a nossa condição, e eu dou sempre o exemplo da Guarda Municipal, que eu digo que esses meninos se multiplicam aí fora, hoje a gente tem aí 50 a pronto emprego, né, a pronto trabalho, 50, e a gente devia ter aí 150, 170 para atender a população, né, o nosso município. E aí a gente vai fazer um concurso com 1.800 vagas para cadastro de reserva e vai botar 10 guardas para dentro para trabalhar na primeira chamada? E aí, como é que fica isso? Então, assim, não é um concurso para cadastro de reserva que a gente precisa. É um concurso para trazer o nosso Tereprev para o quarto, porque hoje ele está no CTI. Então, é trazer o nosso Tereprev para o quarto para começar a respirar. Hoje, o nosso Tereprev, ele está no CTI. E não adianta a Dora dizer que a gente tem uma visão diferente, porque não. Ano que vem, cada mês, a gente recebe o ofício da prefeitura com a listagem das pessoas que deixam de ser ativos e passam para o Tereprev, passam a ser aposentados. A gente fica indignado, porque é para lá de 5, 6, 10 pessoas. Então, a gente fica assustado. Por quê? Cada mês, você pensa, cada mês isso... Como que esse Tereprev vai sobreviver a isso tudo? Com falta de repasse. E a gente não está olhando nem 2022 ainda. Esse parecer do Tribunal de Contas é de 2021. Eu acho que a Tereprev está realmente no CTI, mas já está no final da vida. Exatamente isso. Eu não acho não. Eu Exatamente acho que está no CTI. Eu sei, não, porque, gente, o embrólio é muito grande. Olha só, mais uma vez, Dora, preciso muito ter você aqui no programa, para que você explique isso para a gente. Explica, não é que a explicação seja sua, mas você, à frente da Tereprev, você vai nos trazer esclarecimentos que toda a cidade está querendo. Está todo mundo preocupado com isso. Até porque esse dinheiro circula no município. É para comprar pão, roupa, leite, enfim. É um dinheiro do município. Então está todo mundo preocupado com isso, né? E não se fala em 10 mil reais, se fala em 120 milhões aproximadamente. Aproximadamente. E eu quero deixar aqui para a Dora, eu não tenho problema nenhum em estar errada. Eu até gostaria muito de estar errada. Porque se eu estiver errada, é porque o Tereprev está com uma vida saudável. Eu gostaria muito, eu ia ficar muito mais feliz de ter que voltar aqui e dizer desculpa, prefeito, desculpa, Dora. O dinheiro está lá. Porque o dinheiro está lá. Porque aí significaria que a gente não estaria no CTI com o nosso Tereprev, que ele estaria com uma vida saudável. Então, eu acho assim, é hora de abrir o Tereprev e dizer como ele está. Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Robson. Eu que agradeço. Eu estou tentando para o programa de amanhã a participação da Dora. Estou aguardando também, já passei um WhatsApp para a assessoria de comunicação da Prefeitura, mas eu não vi se já chegou resposta para mim. O Jones, da Anistia Internacional, botou aqui um texto muito grande, explicando mais ou menos sobre a comissão processante. Mais uma vez, lembrando, a comissão processante foi feita agora, tem aí uma comissão que vai julgar, que vai ver, vai verificar, vai ver se vai abrir ou não a comissão. Ela foi aceita pela Câmara. Aí. Não tem afastamento de prefeito imediato, não tem cassação de prefeito. A comissão não cassa, isso aí já é um outro processo. A comissão afasta para investigação. Enfim, por enquanto é isso. É porque já vi tanta coisa na internet aí, tanta gente falando, o prefeito vai ser cassado. Nem isso, não tem cassação. Não tem nada. Não tem isso agora. Pelo menos a princípio. E também assessoria de comunicação do prefeito. Estou esperando só vocês aí me confirmarem, tá? Que aí eu gostaria de ter essa semana a Dora, o prefeito e o presidente da Câmara também, para a gente saber aí a posição da Câmara. E o André do Gás, que é o presidente da comissão, junto com a vereadora Érica e com o vereador Amós. Então, não sei quem vem ao programa amanhã, mas alguém vem. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Câmera 1 para mim, Kátia e Robinho. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sabe que a casa é tua, né? Hélio, muito obrigada. Eu acho importante, nesse momento, toda essa conjuntura aí que você está buscando fazer. Mais uma vez, te parabenizo por essa imparcialidade dentro de uma discussão tão importante para a nossa cidade, para a gente, servidor, principalmente para os nossos aposentados. E me comprometo, se a gente estiver totalmente errado,
a voltar aqui e, se precisar, pedir desculpa. Porque é isso que a gente quer chegar ao final e entender que a gente está errado. Porque vai ser bom para o aposentado se a gente estiver errado. Perfeito, com certeza. E aí, te deixo aqui mais uma vez o nosso muito obrigado enquanto SINDI-PMT, por estar sempre ouvindo todas as partes e entendendo o que está acontecendo. Eu teria aqui algumas matérias, mas tem tempo para essa semana toda. As pessoas estão me cobrando aqui, pedindo para que eu fale sobre a obra da Feirinha do Alto, devagar, quase parando. O asfalto que praticamente não existe, acabou. Os 100 quilômetros de asfalto que chegariam, por enquanto não tem aí nem 20. Não que eu tenha visto, né? E olha que eu rodo essa cidade, hein? E a obra da rodoviária que está sendo uma pintura. Então está todo mundo aguardando isso aí. O ano vai terminar. E eu tenho aqui o jornal. Está aqui o jornal, o governador se reelegeu. Está guardado do dia 8 de janeiro de 2022, quando esteve aqui no meu programa, em nosso programa, o secretário de infraestrutura de governo, que era o Max Lemos, que depois foi candidato a deputado, e todas as promessas dele, do governo, e que até agora o ano passou e a coisa chegou assim, em ritmo muito devagar. Vamos aguardar para ver, porque o ano não terminou, né? Mas já começou a Copa do Mundo, aí para tudo. Vida que segue, muito obrigado, até o programa de amanhã. Tchau, pessoal!